Oi, boa noite. Está no ar o Redação TVE. As regiões de Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Cachoeira do Sul e Passo Fundo receberam alertas de tendência grave para a propagação do coronavírus e pressão no sistema hospitalar. Essas foram as primeiras 5 notificações do Gabinete de Crise no estado do novo sistema de monitoramento dos 3As para a Covid-19 no estado. Outras 7 cidades também receberam avisos, que é a fase anterior. A repórter Simone Feltes acompanhou e explica pra gente. Oi, Patrícia, boa noite a todos que nos acompanham. O sistema dos 3As, aviso, alerta e ação, foi, digamos assim, inaugurado hoje. A gente preparou um quadro para você acompanhar aí. Primeiro, 7 regiões estão na fase inicial de aviso: Santa Maria, Uruguaiana, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Pelotas, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. A partir da piora dos indicadores, eles foram comunicados e devem redobrar a atenção e controles. Já com o sinal de alerta e exigência de ações, foram notificadas pelo Gabinete de Crise as 5 regiões: Santo Ângelo, com números mais críticos, Cruz Alta, Ijuí, Cachoeira do Sul e Passo Fundo. Para essas regiões fica então acionado o terceiro A, de ação. Elas têm 48 horas para apresentar um plano compatível com o alerta do Estado. O Gabinete de Crise vai analisar este retorno e pode tanto aplicá-lo imediatamente como sugerir novas ações. A gente separou um trechinho aí do governador Eduardo Leite, que explicou essa situação hoje à tarde. E a região é chamada, então, para que ela mesma tome as providências. Se ela tomar providências consideradas proporcionais, se implementam essas providências. Se não forem analisadas, entendidas como proporcionais ao nível de gravidade, aí o Comitê de Crise, do Gabinete de Crise do Governo do Estado, pode deliberar por até uma intervenção, mas sempre precedida de composição, de tentativa de entendimento com a região, para que puxemos numa única direção, né, que é a de proteger a saúde, a vida dos gaúchos e, ao máximo, conciliar isso com a atividade econômica. A partir de agora, as reuniões do GT de Saúde e do Gabinete de Crise vão ocorrer sempre às quartas-feiras. Mas como os boletins epidemiológicos são diários, avisos e alertas podem ser emitidos a qualquer tempo. Voltamos com vocês aí no estúdio. Patrícia. Obrigada, Simone. As mortes por Covid no estado seguem aumentando. Vamos aos números da pandemia atualizados hoje pela Secretaria Estadual da Saúde. O número de casos confirmados de Covid subiu para mais de 1.038.000 no Rio Grande do Sul. 26.901 pessoas já morreram por causa da doença. 177 desses óbitos apenas nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados quase 6.000 novos casos. 14.612 seguem em acompanhamento. Cerca de mais de 15.000 pacientes seguem em recuperação. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de quase 78%. Um novo lote com 188.800 doses da Coronavac chegou ao estado na tarde de hoje. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o carregamento será distribuído aos municípios a partir desta quarta-feira. A nova remessa será suficiente para colocar em dia o esquema vacinal de quem está com a segunda dose em atraso. Ao todo, a Secretaria Estadual da Saúde irá distribuir às coordenadorias regionais amanhã 251.200 doses da vacina Coronavac para zerar o déficit de segundas doses em atraso no estado. Também chegaram 269.100 doses do imunizante de Oxford da AstraZeneca. No início da noite, está prevista a chegada de uma nova carga de vacinas da Pfizer. Os grupos que as receberão ainda não foram definidos pela SES. Pessoas com comorbidades a partir dos 28 anos de idade começaram a receber hoje a primeira dose da vacina AstraZeneca em Porto Alegre. A vacinação para esse grupo segue nos mesmos locais dos dias anteriores. Devido ao aumento de casos de Covid-19 e do registro da ocorrência da doença em muitas escolas, muitos municípios gaúchos decidiram suspender a volta às aulas presenciais, que havia sido autorizada pelo último decreto do governo gaúcho. A Procuradoria-Geral do Estado informou em nota que avaliará
eventuais medidas jurídicas sobre o fechamento de escolas após análise técnica das autoridades sanitárias. A PGE informou também que cada caso será considerado individualmente, uma vez que a suspensão das aulas em situações de necessidade sanitária não está proibida pelo decreto. 18 de maio é o dia de luta antimanicomial. O movimento, que ganhou força no período de redemocratização, foi decisivo para mudar o tratamento dado aos pacientes que sofrem com doenças psíquicas. Isolamento, internação compulsória, eletrochoques. Até a década de 80, esse era um tratamento comum para pacientes com transtornos mentais, encaminhados para os manicômios. Especialistas em saúde mental denunciavam episódios de violação dos direitos humanos e alertavam para a necessidade de buscar a reinserção desses indivíduos na sociedade, oferecendo alternativas de assistência mais respeitosas e em liberdade. Na década de 90, a luta antimanicomial ganhou força com a criação do SUS. Mas a maior conquista veio em 2001, quando a Lei da Reforma Psiquiátrica mudou a lógica do tratamento e proibiu o funcionamento dos hospícios. Agora, quem sofre com transtornos mentais é encaminhado para espaços como os Centros de Atendimento Psicossocial do SUS, os CAPs, para ambulatórios de saúde mental ou para residenciais terapêuticos. O paciente até pode ser internado em hospitais psiquiátricos, mas apenas por tempo determinado. O São Pedro de Porto Alegre não recebe novos moradores há mais de 20 anos. Mesmo assim, não conseguiu desinstitucionalizar todos os antigos residentes. Ainda abriga 46 que não têm mais casa para onde voltar. Outros ganharam novos lares, como esses 6 residenciais terapêuticos ligados ao hospital, onde os moradores contam com acompanhamento médico, alimentação e limpeza. E assim, aos poucos, a política de saúde mental vai ganhando uma abordagem mais humanizada. E o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul está durante esse dia promovendo ações que defendem o cuidado em liberdade e a substituição total do modelo de manicômio. Via online está aqui com a gente no Redação TV Ana Luísa Castro, psicóloga conselheira, presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Boa noite, Ana. Inicialmente eu quero te perguntar, excluir não é cuidar, vamos refletir para não repetir, é o tema da campanha desse ano que vocês trabalharam. Como é que estão sendo essas ações? Então, boa noite a todas e a todos. A nossa ideia é justamente conversar com a sociedade, né, brasileira e relembrar sempre que o portador de sofrimento mental precisa ser tratado com cuidado. E esse cuidado não é a exclusão, não é o isolamento, não é o excesso medicamentoso, não é a exclusão social. E é particularmente significativo esse 18 de maio, a gente vive uma pandemia e que todas e todos temos sofrido os efeitos do isolamento. E a gente questiona o que seria passar a vida isolada, né, isolados. Eu acho que é um bom momento da gente pensar sobre isso. Existem muitos fatores... Pois não. Desculpe. Imagina, existem muitos fatores por trás desse estigma das doenças mentais, né? O que ainda se precisa alcançar? A gente precisa alcançar de verdade o investimento nessas políticas substitutivas, nas casas que são casas lares, nos serviços onde o usuário pode passar o dia quando assim necessita, né? Tudo para evitar a sua internação ad eterno em hospícios, porque como bem falou a introdução da matéria, internações às vezes elas são necessárias, mas elas têm que ser as exceções, né? Então a gente precisa continuar avançando, o que não tem acontecido no país nos últimos anos. A gente vê um corte de verbas para justamente os serviços substitutivos. A gente quer justamente chamar a atenção do perigo que a gente corre, que é
voltar atrás há muitos anos, né, dessa luta que não só os psicólogos, mas vários outros profissionais, também com usuários, os seus familiares, têm feito no país e no mundo, que é mudar a lógica desse atendimento, que é um atendimento, sim, humanizado e baseado na liberdade e não na exclusão. Isso que a gente tem... Pois não, o papel da família e dos profissionais da saúde na ajuda dessas pessoas que estão em sofrimento psíquico, mencionaste de alguma maneira durante a pandemia, de fato se agravou, né? Exato, e que a gente possa fazer esse exercício com todos nós, conosco mesmo, do que significa passar a vida isolada e isolado, né? As dificuldades que as pessoas estão tendo, que as crianças, que os adolescentes estão tendo durante esse 1 ano e 3 meses. A gente pode imaginar o que seria 10 anos, 15 anos, a vida inteira, longe dos seus familiares e dentro de um hospital psiquiátrico. Isso precisa ser muito evidenciado. É o que a gente gostaria de chamar a atenção nesse 18 de maio de 2021. Algum modelo o país deve adotar nos próximos tempos? Existe algum trabalho específico diferente? Existe uma legislação que precisa ser cumprida, que é a Lei Paulo Delgado, né? Só que a lei, ela precisa de investimento público, né? E o que a gente tem visto no país nos últimos 2 anos é justamente o corte dessas verbas, né? É a volta do investimento em hospitais, né, em vagas em hospitais, e não nesses serviços substitutivos, que são os CAPs, que são as oficinas, que são os atendimentos que justamente cortam a lógica do manicômio, né? É justamente isso. Este é o perigo que a gente vive. Ana Luísa Castro, conselheira presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, muito obrigada pelos teus esclarecimentos e boa noite. Eu que agradeço, um grande abraço. O amanhecer de quarta-feira vai ser gelado em alguns pontos do estado, é o que a gente acompanha na previsão do tempo. Obrigada, abraço. Não há mudanças significativas na condição do tempo do Rio Grande do Sul para a quarta-feira. A massa de ar frio e seca, que continua sobre o estado, deixa o tempo com predomínio do sol e algumas nuvens em todas as regiões. As temperaturas permanecem baixas, principalmente no início do dia e ao entardecer. Em áreas da fronteira oeste, da Campanha e da Serra, as mínimas ficam abaixo dos 5 graus. Porto Alegre tem um dia com sol e nuvens. As temperaturas ficam entre 9 e 18 graus. Em Santana do Livramento, na fronteira oeste, a variação é de 4 a 19 graus. Na região noroeste, em Panambi, a mínima será de 8 e a máxima pode chegar aos 23. E agora o Redação TVE vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente retorna com as informações da cena cultural. Redação TVE de volta. De 20 a 30 de maio ocorre em Caxias do Sul a 4ª edição do TET, Festival de Arte e Cultura para a Infância, que acontece na Semana Mundial do Brincar. Tem atividades no formato digital e também presencial. São diversas linguagens artísticas que envolvem arte e brincadeiras. A gente conversa aqui via online com a Caliandra Troian, a Cali, idealizadora do TET. Boa noite, Cali. Tudo bem? Vamos saber dessa 4ª edição, como é que ela evoluiu de lá para cá, como é que está chegando o TET nessa 4ª edição. Nós estamos adaptando a produção do TET, que ele originalmente é um festival de encontro, de convivência entre famílias e crianças, né? Trazendo para o ambiente digital, como nós dizemos, trazendo o festival para o ambiente digital e também promovendo experiências reais através do Festival na Caixa. Então, nós adaptamos o formato em função
da pandemia neste 4º ano do Festival TET. Kali, que atividades compõem o TET? Assim, o que tu pode destacar aí, 10 dias, né, de muita coisa? O festival ele ocorre sempre em 10 dias de programação, para que as famílias possam inserir na sua agenda, em algum momento, os espetáculos, oficinas. Então, nós temos espetáculos já concebidos para o ambiente da cybercultura. Nós teremos oficina de musicalização, oficina de mágica, o Festival na Caixa, que compõe diversas atividades, principalmente de artes manuais, né, tinta, pintura. Nós temos a literatura, nós temos oficinas de relaxamento, importante também inserirmos o relaxamento no nosso dia a dia, tanto das famílias quanto das crianças e dos pais. Enfim, são 10 dias de uma programação variada para as crianças de 0 a 12 anos e também para suas famílias, seus familiares. A gente está vendo aqui imagens, né, das edições anteriores. Como é que tu entende a relevância aí do que envolve ativar o olhar da criança para um fazer artístico, assim, desde pequenininho, esse despertar? Como é que tu acredita? O Festival TET nasce justamente com essa missão, né, de promover, de oferecer para a criança esse universo de possibilidades que o acesso às artes e à cultura proporcionam. Desde a ampliação do seu repertório, a criação do conhecimento, a sociabilização. Então, o festival ele nasceu com o objetivo, e como seu jingle diz, né, de formar o pequeno cidadão. Os cidadãos as crianças que nós envolvemos nas artes hoje serão a sociedade do amanhã. Então, nós entendemos que a arte, e os estudos comprovam que a arte é fundamental para o desenvolvimento da criança em diversos aspectos, né? Inclusive o cidadão. E também nesse momento de pandemia é bom dar uma diversificada nas atividades com a gurizada, né, Kali? Eu vou dar aqui o serviço todo aqui, TET, Festival de Arte e Cultura para a Infância, que ocorre de 20 a 30 de maio. A programação pode ser acompanhada no facebook.com/festivaltet ou tet.arte.br. Kaliandra Troian, Kali, idealizadora do festival, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, sucesso e boa noite. Eu que agradeço. E a gente recebe agora o Messias Gonzalez, apresentador do Radar, com dicas de eventos online que acontecem até quinta no estado. Hoje, logo mais às 8 da noite, tem a live From Fom Fom com o multiartista e jornalista Arthur de Faria, apresentando músicas autorais e composições de Otávio Dutra. Tem ainda a participação da atriz e cantora Áurea Batista, companheira do Arthur. A live é aberta e tu pode fazer uma contribuição espontânea para os músicos e para a manutenção do local. A transmissão acontece pelo Face e Insta do Café Fom Fom. Todo mundo convidado. Nesta terça também, às 9 da noite, tem Sarau Elétrico com um bate-papo sobre poesias da vida real. Essa edição, intitulada Sarau Papo Reto, traz o poeta Ricardo Silvestrin, autor do recém-lançado Carta Aberta ao Demônio, para se juntar à turma da casa, Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suma. A canja especial é com o cantor Júlio Reni. Não perde, hein? A transmissão é pelo YouTube da Kátia e pelo site da Rádio Elétrica. E estreia hoje, às 9 da noite, o espetáculo Yalodê, que reúne 4 das principais vozes da música negra aqui do estado. As cantoras Loma, Nina Fola, Mariette Fialho e Glau Barros. Este encontro maravilhoso foi gravado no Salão de Atos Irmão Norberto Rauch da PUC, sem a presença de público devido à pandemia. O repertório valoriza as composições de artistas gaúchos como a própria Mariette, Giba Giba, Pamela Amaros, Ilá Machado, Guaíra Soares, Gelson Oliveira, entre outras e outros. Minha última dica é também para quinta-feira. A cantora Pamela Amaro e o produtor dela, o Thiago Souza, participam de mais uma edição do projeto cultural Anos 10. A iniciativa reúne 5 artistas independentes com destaque na última década. Glau Barros, Nino, Pamela Amaro, Felipe Cato e 50 Tons de Pretas. Cada artista
participará de um bate-papo online sobre o seu trabalho, suas influências e objetivos de carreira. As transmissões virtuais acontecem sempre às quintas, às 9 da noite até o dia 17 de julho no YouTube Clube TV. Aproveita aí as dicas, te trago outras semana que vem aqui no Redação TV. E o Goethe Institute inaugura a primeira intervenção artística em 2021 no muro da fachada do prédio. O artista Wagner Mello pintou em acrílico a obra A Cura é a Revolução em Si, unindo elementos da natureza. O meio ambiente é o tema que o Instituto vai defender durante o ano. Esse convite, então, ele me chega, com a intenção de que eu pudesse dialogar a partir da minha poética com um tema proposto nesse ano pelo Instituto, que é o meio ambiente e suas relações. A minha obra, ela é intitulada A Cura é a Revolução em Si. Ela é, então, essa pintura em grande escala, é um muro bastante grande, é um pouco mais de 11 metros de extensão por 2,45 de altura. E ali eu busco estabelecer uma unificação das essências que existem nos elementos da natureza, em cada ser, na coletividade, nesse diálogo com e entre os corpos, Os meus processos de trabalho, eles naturalmente são mais silenciosos, são mais solitários, eles acontecem nesse espaço aqui de ateliê. E nesse projeto, em particular, ele está exposto desde o princípio, porque estar nesse espaço da rua, então é esse diálogo constante com o entorno, nesse diálogo com os transeuntes, nesse diálogo com a comunidade de um modo geral, que foi se estabelecendo mesmo, foi acontecendo essa interferência das pessoas que chegavam para conversar, para querer saber um pouco mais do que estava acontecendo ali. Então, de alguma forma, esse processo ele foi se tornando naturalmente um processo coletivo, Ele foi ganhando corpo a partir de todas essas vozes, a partir dessa coletividade mesmo que foi acontecendo ao longo do processo de execução. Fica o convite, para que vocês vão até o Instituto Goethe para ver a obra, na rua 24 de outubro, 112. Vão lá ver, vão fotografar. Para mim é um grande privilégio saber que o meu trabalho continua nesse diálogo constante. Então apareçam por lá. E hoje, 18 de maio, é o Dia Internacional dos Museus. Para marcar a data, o Instituto Brasileiro de Museus propôs o desafio de pensar o futuro desses espaços de preservação histórica e cultural. Quem se interessa pelo assunto pode acompanhar as lives preparadas pelo Museu da Santa Casa de Porto Alegre. O Museu Joaquim Francisco do Livramento, que guarda e preserva o acervo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, integra a programação nacional com atividades entre amanhã e o dia 26. A abertura será uma live que vai debater os desafios enfrentados pelos museus em tempos de distanciamento social. Para nós é muito importante participar da Semana Nacional dos Museus, que é uma ação coletiva de valorização desses espaços e dos acervos que guardam. Principalmente nesse momento de pandemia, os museus e espaços culturais tiveram que se adaptar à nova rotina, à nova realidade de restrições que foi imposta. E esse é o tema da nossa live Museus em Tempos de Pandemia, onde as museólogas Márcia Bertotto e Ana Celina vão apresentar o trabalho que foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho Museus do Rio Grande do Sul durante a pandemia. O evento acontece nesta quarta, às 7 da noite, com transmissão pelo canal do YouTube do Centro Histórico Cultural Santa Casa. Inscrições pelo site Simpla. A acessibilidade cultural e o famoso quadro Mona Lisa são temas dos demais encontros. E a cantora de rhythm and blues alternativo Ianaê Regia lançou o clipe para a canção Edredom. A artista porto-alegrense compõe melodias coloridas ao explorar sua personalidade e extensão vocal. Entre o orgânico e o eletrônico, ela busca despertar o groove interno do público. O vídeo tem roteiro, direção e fotografia de Vinícius Angeli e Vitória Proença. A direção cênica e artística é de Paola Kirst.
A seguir tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nos encontramos amanhã às 6h30. Se cuide, tchau. Alguns dias são só alguns dias são só alguns dias. Meus olhos vão cruzar a calçada e podem recorrer à memória, criar um lugar onde não tenha tempo pra retórica. Porque veja bem, já não me resta muito sol, as paredes, meu suor evaporou.